Aqui nós temos um exercício que pede para que eu encontre a área que está envolvida entre as curvas y igual a x quadrado e, na verdade, é uma reta, né? Y igual a x mais 6. Eu vou desenhar mais ou menos porque sempre ajuda. Então vamos fazer aqui um pseudográfico, pelo menos. Y igual a x quadrado, essa parábola. E y igual a x mais 6, quando x igual a 0, ela passa por 6. Vamos dizer que é por aqui, que aqui seja o 6, né? E é uma reta que ela sobe, né? Porque o coeficiente angular é positivo. E eu quero saber essa área aqui delimitada por essas duas curvas, né? Por essas duas funções. Que vai desde esse ponto aqui que não foi dado, até esse ponto aqui que não foi dado. É claro que esse ponto tem uma coordenada x e uma coordenada y, esse outro também. Então vamos começar aqui, eu vou chamar esse aqui de P1 e esse aqui de P2. Vamos começar descobrindo esses pontos, né? Quanto que é P1, quanto que é P2? Eu sei que nesses pontos o x e o y das duas funções é o mesmo, né? Então eu sei que nesses pontos x mais 6, que é uma função, é igual a x quadrado. Agora eu vou encontrar quando que isso acontece. Quando x quadrado menos x menos 6 igual a 0. Primeiro sempre o golpe por soma e produto. Quais números que multiplicados dão menos 6 e somados dão esse aqui, dividido por aquele com o sinal trocado. Tem cara de 6 e 1, né? 5 e 1. Menos 1 e 5. Não, menos 1 e 6. Não, 3 e 2. 3 e 2. Menos 3 e 2. Menos 2 e 3. Menos 2 e 3. 3 vezes 2, 6. 3 menos 2, 1. 3 e menos 2. Então, eu tenho x igual a menos 2 e x igual a 3. E eu vou ter os y correspondentes, né? Tanto faz a função que eu substituí agora, né? Porque os pontos, os y vão ser os mesmos, e os x, claro que também. Então, se eu colocar menos 2 naquela função, vai dar y igual a 4. Se eu colocar 3 naquela função, vai dar y igual a 9. Se eu colocar nessa aqui, tem que dar a mesma coisa, né? Se eu coloco menos 2, vai dar 4. Se eu coloco 3, vai dar 9. Se não der, porque tem alguma coisa errada. Legal, achei os pontos, né? Ponto 1, ponto 2. Agora eu consigo encontrar a área, né? A área é igual a integral de menos 2 até 3 da função de cima, que é x mais 6 dx, menos a área da função de baixo. É só imaginar assim. A função de cima é como se ela pintasse tudo isso aqui, ó. Você está calculando essa área completa aqui, ó. E a função de baixo, vou fazer ela em outra cor. E a função de baixo é essa área aqui. Então, você está fazendo uma área menos a outra, só fica com essa área do meio. Então, aqui menos a integral de menos 2 até 3 de x quadrado dx. Até aqui está a engenharia do negócio. Só até aqui. A partir daqui é a matemática do negócio. Não existe parte mais importante ou menos importante. Ambas são. Agora, a integral de x, né, aqui é como se fossem duas, né? Vai ficar 1 meio de x quadrado. 1 meio de x quadrado, variando de menos 2 até 3. Mais 6x, variando de 2 até 3. Aqui, menos 1/3 de x ao cubo, variando de 2 até 3.
vou ter que fazer bem pequenininho aqui embaixo, 1 meio, né? Vai ficar agora aqui, ó, 9 menos 4. Porque esse menos não vai cortar com o menos, porque ele vai ficar ao quadrado. Mais 6, que multiplica 3 menos 2. Menos 1/3, que multiplica 27. Menos... Aqui tem que tomar um cuidado, que aqui é menos, né? Então, aqui vai ficar mais. É de menos 2 até 3. E aqui vai ficar 2 ao cubo, 8. Então, mais 8. Porque ao cubo, o sinal se preserva e menos com menos dá mais. Muito bem. Vou ter que fazer lá em cima 1 meio, que multiplica 9 menos 4, que dá 5. Mais... Isso aqui está parecendo um 76, mas não, é mais. Isso é um mais 6. Mais 6, que multiplica 3 mais 2, 5. Menos 1/3, que multiplica 27 mais 8. Se fosse 28 mais 8, seria 36, 35. Então, 5 meios, mais 30, menos 35, dividido por 3. Bom, 35 não é divisível por 3. Eu vou ter que tirar aqui um mínimo. O meu mínimo vai ser, entre 3 e 2, vai ser 6. 6 dividido por 2, 3, 3 e 5, 15. 15 mais 6 vezes 3, 18, 180. Agora aqui, dividido por 3, vai dar 2, 70. Menos 70. 180 menos 70 dá 110, 125 sextos. É o que nós encontramos como área dessa região aqui no meio, 125 sextos. Vamos dar uma conferida? 125 sextos, certinho que nós encontramos. Tá aqui o gráfico e o valor do exemplo 2. Agora nós temos as funções, a mesma função, né? Por isso que dá confusão, x mais 6 e x quadrado mais de 0 até 2. Essa agora ficou fácil, né? Ficou fácil demais. Você quer saber essa área entre essas duas funções de 0 até 2. Então, você vai fazer a integral da função de cima de 0 até 2 menos a integral da função de baixo de 0 até 2. Note que nós já fizemos uma com nível de dificuldade maior. Ele não dizia de quanto até quanto era para integrar. Ele dizia, olha, eu tenho duas funções, ache a área entre as duas funções. Então, nós tínhamos que achar também os limites de integração, muito mais desafiadora. Bom, essa daqui é boa para treinar a integral, né? Então, vamos lá. Primeiro é meio de x quadrado de 0 até 2, mais 6x de 0 até 2, menos 1/3 de x ao cubo de 0 até 2. É muito bom quando o limite é inferior a 0, porque daí você normalmente pode esquecê-lo, salvo que dê um cosseno, alguma coisa assim. Cosseno de 0 é 1, né? Tem que tomar cuidado. Isso aqui vai dar 1 meio de x ao quadrado menos 0 ao quadrado, mais 6 vezes 2 menos 0, menos 1/3 vezes 2 ao cubo menos 0 ao cubo. Isso aqui vai dar 2, mais 12, menos 8/3. O mínimo é 3. 12 mais 2 vai dar 14. Que coisa chata, né? Vou ter que fazer 14 vezes 3.
14 vezes 3, 4 vezes 3, 12, 3 vezes 1, 3, 42. Então, eu vou ficar com 42 menos 8 sobre 3. 42 menos 8, 12 menos 8, 4, 34, né, que é igual a 34 terços. Que é o que nós temos aqui de resposta, se formos conferir, né, fazer em casa. Percebam que, ao invés dessa linha reta aqui, a nossa bibliografia usa colchetes. São livres para usar o que quiserem. Tá? Pode usar colchetes, linha reta, tanto faz. Encontre a área limitada ou delimitada por... Aqui ao contrário, ó, x igual a y quadrado e y igual a x menos 2. Na verdade, aqui tem duas funções, né? Tem y igual a mais raiz de x e y igual a menos raiz de x. Vamos desenhar o gráfico, né? Veja, isso é lá do capítulo 1, como é importante. Então, x igual a y quadrado é esse gráfico aqui, ó. É uma parábola assim. Isso aqui é igual a x igual a y quadrado. Você pode também dizer que isso aqui é y igual a mais raiz de x e y igual a menos raiz de x. É a mesma coisa. Ou você representa por duas funções de x ou por uma única função de y, né? Tanto faz. A outra função é y igual a x menos 2. Bom, quando x igual a 0, y é menos 2. Então, essa função aqui, ó. Ela passa aqui pelo menos 2. E também, quando y é igual a 0, aqui passa pelo 2, né? Eu já sei que esse ponto aqui é o ponto 2. Por quê? Porque quando y é igual a 0, x igual a 2. Não é difícil de perceber isso. Este aqui é o ponto 2 para x e 0 para y. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é moleza, né? Esse é o 0 e 0, não preciso nem ser muito inteligente. Esse aqui, não sei. Esse é o ponto em que x menos 2, é igual a mais raiz de x. Não parece tão simples, né? Agora eu vou elevar o quadrado dos dois lados para sumir com aquela raiz. Bom, o bom é que vai valer daí para mais ou menos raiz de x, né? Se eu levo ao quadrado, dá na mesma. Então já, aí deu boa. Do lado de cá é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Igual, né? Aqui só corta o quadrado com mais ou menos raiz. Agora vai ficar x quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Vou de novo dar o golpe aqui por soma e produto. A soma dá aquele B sobre A com sinal trocado e o produto dá o C sobre A. 2 e 2. 2 e 2 não dá. 4 e 1. 4 e 1. 4 e 1. 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, eu tenho o x valendo horas 1, horas 4. Esse segundo ponto aqui, ó, é o ponto para o x igual a 4. E esse primeiro ponto, que está um pouquinho pequenininho ali, é o ponto para o x igual a 1. Então, eu vou desenhar esse ponto aqui, é 1 para x e não sei quanto que é para y, é um valor negativo. E esse valor aqui é 4 para x. 4 para x. Bom, eu sei que é a raiz de x, né? Então, é 4 e 2. E esse aqui é 1 e menos 1, porque é menos raiz de x, então é menos 1. Ou você poderia colocar na outra função também, né? 4 menos 2, 2. 1 menos 2 menos 1, também dá certo.
E eu quero saber essa área aqui, né, entre essas duas funções. Tomar cuidado que aqui eu tenho uma outra função ainda. Mas que coisa! Mas que coisa! Eu vou desenhar isso aqui um pouquinho maior para facilitar a nossa vida. Parece que algum zoom aí é necessário. Vocês se lembrem aí do 1 e do 4. Vou apagar tudo. Fazer um gráfico meio grande. Agora eu vou desenhar primeiro aqui o mais raiz de x. Esse é o gráfico y igual a mais raiz de x. Agora eu vou desenhar com outra cor o gráfico y igual a menos raiz de x. Esses dois são apenas esse cara aqui. Agora eu vou fazer a reta que passa por aqui. Lembrando que essa reta passa pelo 4 e pelo 2. Então aqui eu tenho o ponto 4 e 2. Ela passa pelo ponto 1 e menos 1. Então, esse é o ponto 1 e menos 1. E eu quero calcular toda essa área aí no meio. Acontece que eu não vou conseguir calcular ela tão fácil assim, não, ó. Porque eu vou ter que separar essas áreas nessa área aqui, ó. Nessa área aqui. Para depois calcular outra área um pouquinho mais para frente. E é essa área aqui, ó. Como assim? É que nesse primeiro trecho, eu vou da função mais raiz de x até a função menos raiz de x. E daqui para frente, eu vou da função mais raiz de x até a reta. Não é tão evidente assim. Então, eu vou começar calculando a área azul claro. Na área azul clara, eu vou integrar de x igual a 0 até x igual a 1. X igual a 0 até x igual a 1, da função de cima menos a função de baixo. Da função de cima menos a função de baixo. Agora, mais a verde. Mais a verde. A verde é a integral de 0 até 1, de 0 até 1 nada, de 1 até 4, de 1 até 4, da função de cima menos a função de baixo. Só que agora a função de baixo é x menos 2. Agora sim, eu calculei, montei as integrais que calculam a área total. Veja que problemaço aqui, né? Porque eu tive que separar aqui, porque nesse trecho, a área, ela sai dessa função de cima menos essa função de baixo. Depois é a função de cima menos a função de baixo também. Acontece que mudou a função de baixo. Se eu tivesse usado sempre a mesma função, eu ia calcular a área até aqui embaixo, que não é isso que eu quero. Eu não quero calcular esse pedacinho em branco aqui. Muito bem, não é difícil de calcular agora o resto, né? Aqui vai ficar 2 raiz de x, então vai ficar, vou colocar aqui, ó, integral de 2 raiz de x, de 0 até 1. Mais integral de 1 até 4 de raiz de x. Você não pode colocar esse raiz de x lá na outra integral, porque precisam ter os mesmos limites também. Tomar esse cuidado. Menos integral de 1 até 4
dx mais integral de 2dx de 1 até 4. E a partir daqui vocês podem, treinando mesmo, resolvendo essa integral. Agora eu vou resolver esse exercício de uma forma muito mais simples. Essa foi a forma complicada de resolvê-lo. Então vamos aqui desenhar de novo esse gráfico. Vou começar desenhando y igual x igual a y quadrado. X igual a y quadrado é essa parábola. X igual a y quadrado. Depois eu vou desenhar x igual a y mais 2. Que é esse gráfico aí, né? X igual a y mais 2 é esse gráfico aqui. X igual a y mais 2. Nós sabemos que os pontos de intersecção são 4 para x, 2 para y. 1 para x e menos 1 para y. Isso nós conseguimos fazer uma vez que os pontos x e y são iguais. Então, iguala esse cara a esse aqui, você acha os y, né? E depois os x. Nós desejamos encontrar a área entre as duas figuras. Então, nós vamos fazer a área dessa função reta menos a área dessa função curva. Nem precisamos deixar dentro da mesma integral. Fica até mais fácil se fizer assim, ó. A área de y mais 2 de y menos a área de y quadrado de y. Eu acho até que é mais didático assim. E o y, claro que nos dois casos, ele varia desse y aqui até aquele. Sempre do menor até o maior, né? De menos 1 até 2. De menos 1 até 2. Aqui na primeira situação, eu vou ficar com meio de y quadrado variando de menos 1 até 2. Mais 2y variando de menos 1 até 2. Menos 1/3 de y ao cubo variando de menos 1 até 2. O que ficou bem mais fácil do que antes, quando nós integramos em x. Bem mais fácil. Agora, 1 meio, que multiplica 4 menos 1, porque esse menos 1 vai ficar ao quadrado, vai ficar positivo, então esse menos se conserva. Mais 2, o de cima, menos o de baixo. Agora sim, menos, menos. Menos 1/3 de 8, agora menos, menos, porque é o cubo também, mais 1. 1 meio vezes 3, mais 2 vezes 3, menos 1/3 vezes 9. 3 meios, mais 6, menos 3. 6 menos 3 dá 3. 3 meios, menos 3, tira o mínimo, 2, 3 positivo, né? Porque 6 menos 3 dá 3 positivo. 3 mais 6, né? Isso aqui vai dar 9 meios, né? 9 meios é o resultado dessa área. E é exatamente o resultado dessa área aqui, depois que nós resolvermos todas essas integrais, aí também vai ter que dar 9 meios. E aqui nós temos o exercício, né, feito do jeito difícil aqui, depois se quiserem conferir, né? E o jeito fácil já está colocado aqui.
que é integrar em y. Eu agora vou colocar uma aplicação prática de integrais, que eu acho bastante interessante, que é a tensão elétrica na nossa tomada. Na nossa tomada, todo mundo sabe que é 220 volts. Conforme o local, fala 610, mas é 127, na verdade. Então, eu vou falar aqui no CESF, tá? No CESF, na UDESC aqui. A CESF é o nome do centro, né? Do campus de onde nós temos engenharia do petróleo. A tensão elétrica da tomada, ela é alternada, né? Já ouviram falar de 60 Hz? Quer dizer que um ciclo desses ocorrem 60 desses ciclos por segundo, tá? Por isso que é 60 Hz. Depois, um ciclo é o intervalo no qual a onda não se repete. A tensão, ou a voltagem de pico, é 311, não é 220. E se você fosse encontrar a tensão média, é 0 de um ciclo. Ela não é 220. Né? Então, da onde que se chega nesse valor de 220? O cidadão teve uma ideia, ele pensou, bom, uma lâmpada, ela acende, né, tanto para tensão positiva como para tensão negativa. Ela acende igual. Né? Então, ele pensou o seguinte, eu vou elevar ao quadrado, eu vou elevar esse cara aqui ao quadrado, né? Então, eleva ao quadrado, vai dar uma coisa mais ou menos assim, ó. Se eu levar ao quadrado, né? Concorda comigo que se eu levar o seno ao quadrado, ele só vai ficar positivo. E depois eu vou tirar a média desse cara elevado ao quadrado. Bom, mas daí eu vou achar uma média de uma tensão ao quadrado. Tudo bem, tirar a raiz depois. Então, eu estou informando para vocês que a voltagem, né, ela é, da tomada, ela é 311 vezes o seno de 2 vezes π vezes 60 Hz vezes o tempo. Tá? Volts. Essa é a voltagem da tomada. E por que você fala 220? Porque é um valor eficaz. Né? É um valor equivalente de uma bateria de 220 volts. Né? Uma lâmpada com essa tensão de 311 volts de pico, alternada, ela ilumina a mesma coisa que se fosse ligada numa bateria de 220. Então, a lâmpada aqui ela tem brilho máximo, aqui ela apaga, aqui ela tem brilho máximo, aqui ela apaga. Então, a lâmpada ela não fica acesa o tempo todo. Muito louco, né? Só que 60 vezes por segundo a gente nem percebe. Essa é a taxa de atualização dos monitores, 60 Hz. Né? Claro que quanto mais agradável aos olhos. Né? E como é que eu faço isso aqui? Né? Eu vou fazer primeiro no Excel e depois eu vou fazer com integral. Então vamos abrir o Excel. Eu vou colocar aqui o tempo. Aqui do lado um delta tempo. Vou escolher um delta tempo pequenininho, talvez de 1 milissegundo. Eu vou começar do zero, igual a esse, mais esse daqui. Eu sei que um ciclo se dá em 16 milissegundos, né? Lembre-se que 60 Hz, é só fazer 1 sobre 60. Qualquer coisa a gente dá uma olhadinha lá no gráfico, né? E já se liga qual que é. Aqui eu vou colocar igual a 311 vezes o seno de 2 vezes π vezes 60 vezes o tempo. Vou chamar de V. Fazer o gráfico. Que deu até 16 bem certinho.
E aqui eu tenho o gráfico da minha tensão, né? Ele não chegou a fazer o ciclo. Né? Eu vou jogar ele até 17, né? 17 ele vai passar um pouquinho, mas paciência. Agora eu só vou ter que puxar esses dois caras para cá, senão ele não vai querer fazer o gráfico até aqui. Agora fez. Ele passou um pouquinho. Ele passou um pouquinho. O que eu posso aqui é dar um golpe aqui no Excel. Tem uma ferramenta bem legal que é dados, teste de hipóteses, atingir meta, né? Eu vou dizer para ele chegar no 16.6666 aqui, ó. Quer ver, ó? Atingir meta. Eu quero que essa célula vire 16.6666 milissegundos. 16.666666 e na menos 3. Né? Mudando a célula, mudando esse cara aqui. Acho que ele não chegou. Ele não fez. Tudo bem. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer meio na mão. Em vez de 1, eu vou colocar 0,9. Não, daí foi pouco. Então, 0,9, 9. Aí passou. Vou fazer na mão. 0,9,5. Não. 0,97. Aqui ele praticamente chegou. Vou tentar o 0,98 aqui só para dar um golpe. 0,98. Pronto. Estou feliz. 0, né? Chegou no 16,7. Tá bom. Consegui fazer um ciclo inteiro. Agora, esse cara vai ter que ir um pouco mais para lá que ele vai me incomodar aqui. Agora eu vou fazer o V ao quadrado. Aqui. Igual a esse ao quadrado. Simplesmente fiz ele ao quadrado. Não custa botar esse gráfico ali também. Então, selecionar dados, adicionar, nome da série, V ao quadrado, beleza. O X é o eixo do tempo. O Y é esse cara aqui. Claro que eu fiz agora ele ao quadrado, mas 311 ao quadrado, agora o outro gráfico praticamente se perdeu, né? Mas isso é fácil de resolver. Eu vou colocar ele no eixo secundário. Pronto. Agora, o azul aparece no eixo de cá e o outro aparece no eixo de lá. Eu só não gostei porque parece que ele vem para o negativo. Eu vou fazer uma escala simétrica. Como o azul vai de 400 a menos 400 a escala, esse aqui eu vou fazer de menos 120 mil ou mais 120 mil. Senão vai ficar meio estranho. Então, o máximo é isso aí e o mínimo é esse. E o máximo é esse. Agora, para mim, ficou bem mais intuitivo, né? Ele é ao quadrado aqui. E ele não ao quadrado aqui. E a média desse que está ao quadrado é fácil, né? É só escrever igual a média. Igual a média desse cara aqui, ó. Então, esse valor aqui, ó, médio, dá até para olhar no olho aqui, né? Isso vai dar, sei lá, uns 50 mil. 50 mil. 45 mil. Agora eu vou tirar a raiz quadrada dele, porque esse ali é a média deles ao quadrado, é dos volts ao quadrado, né? Então, vou tirar a raiz. Pronto, achei o que eu queria que fosse 220, né? Deu 213, e não 220. Talvez se tivéssemos usado mais pontos, né? Teria dado certo. E também esse ponto aqui é o ponto já do próximo ciclo, né? Eu deveria ter tirado esse ponto aqui nesse cálculo. Eu deveria ter feito a média só até aqui. Agora já deu 220, é verdade? Porque esse ponto aqui, ó, esse próximo ponto, esse que chega aqui já pertence ao próximo ciclo,
Tá? Então, já chegamos mais perto do 220 ainda. 219,9 é 220. Mas vamos fazer isso na mão. Né? Vamos fazer como isso deve ser feito. Né? Eu vou fazer a integral de um ciclo inteiro. Então, de 0 até 1 sobre 60, que é um ciclo inteiro, que é o 16 milissegundos, né? Do 311 vezes o seno de 2 vezes π vezes 60 vezes t. Tudo isso aqui ao quadrado. Então, veja, eu estou calculando a área desse cara aqui ao quadrado. Estou pegando um ciclo inteiro. Né? Então, vou fazer de 0 até 16 milissegundos. Dele ao quadrado. Só que para fazer a média eu tenho que dividir, né, pelo período. Né? Então, dividido por 60. E eu estou dizendo para vocês que isso aqui, ó, é uma integral definida, obviamente, né? Isso aqui vai dar 220 volts. Tá? Vamos ver se é verdade? Vou fazer agora aqui. De 0 até 60. Vou aumentar um pouquinho isso, está meio pequenininho. 311 vezes o seno de 2 vezes π vezes 60 vezes t. Tudo isso aqui ao quadrado. Aqui na frente, 1 sobre t. Eu menti para vocês, ainda faltou fazer uma raiz quadrada de tudo isso aqui, ó, que eu não fiz antes. Eu menti para vocês aqui, ó. Tudo isso aqui vai dar 220 ao quadrado volts, e não 220. Tem que tirar a raiz ainda. Que é o que eu fiz aqui. Tá? Então, eu peguei 311 sendo ao quadrado, né? Fiz a média, daí eu tive a tensão média ao quadrado, né? Tenho que tirar a raiz quadrado. E aqui eu faço a conta, né? Tudo isso tem que dar 220. Vamos ver? Ah, eu coloquei T aqui. Aqui eu tenho que colocar período, né? Que é 1 dividido por 60. Então, vai ser 311, a tensão eficaz, né? Vai ser a tensão de pico vezes raiz de 2 dividido por 2. Ou simplesmente a tensão de pico dividido por raiz de 2, né? Se você fizer isso aí, vai dar, né, os 220 que nós estamos esperando aqui, ó, 219,91. Que acho que é mais ou menos aquilo que a gente achou no Excel. Aqui deu 0,95, né? Então, valores bastante próximos. Então, daí é que surge o tal do 220. Né? Mas, na verdade, a tensão está mudando a toda hora, né? Ela é alternada, ela não é contínua.